campeões, bem-vindo ao Hardcast de Biguaçu para o Mundo. Eu sou o Diego Neres, estamos aqui em mais um episódio 2025. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, né? E hoje tem um pessoal muito bacana aqui, o pessoal da clínica Rap, né? Isso. Aqui em Biguaçu, o pessoal que é referência. Eu costumo falar, gente, que o segredo do empresário é sempre, lógico, que é a inteligência, a sabedoria para chegar onde está, só que a humildade é muito, muito forte. E eu vou falar que vocês, sem saber, vocês ajudaram a minha esposa, porque ela trabalha no Delta Ville ali, às vezes não tem o banheiro para usar, né? E ela chegou lá, pediu para usar o banheiro, foi tão bem atendida que ela só fala bem de vocês. Sem conhecer vocês, vocês são ídolos dela. Isso é muito bom. Eu costumo falar, gente, que o sucesso é sempre acompanhado por humildade, né? Então aqui é o caso deles, da Mel e da Dona Olinda. Gente, sejam bem-vindos aqui no podcast. Obrigada. Conheci o seu filho também através do WhatsApp, conhecendo ele pessoalmente hoje, né? Pessoal, uma pessoa sensacional. E eu queria fazer uma pergunta para vocês já, a parte técnica, né? Falando da empresa. Como surgiu a clínica? Quem teve a ideia? Sempre todo mundo tem uma origem, né? Todo sucesso tem uma origem. Qual foi a origem de vocês? Eu esse ano de 2025 eu faço 40 anos de formada. Nossa. Em medicina. E na metade do curso para frente, eu entrei na faculdade em 1980, né? E formei em 85. Da metade do curso para frente eu já tinha interesse em ser pediatra e conforme foi seguindo a minha formação, a residência médica, e eu fiz especialização dentro da pediatria, eu fiz especialização em pneumologia infantil e em terapia intensiva infantil. Conforme foi crescendo dentro da profissão, eu fui tendo esse sonho de montar um serviço, montar uma clínica que atendesse desde da gravidez, como você acabou de nos comunicar da sua esposa, que está de 8 semanas, até a gestação dessa criança, até ela poder estar gestando e gerando alguém ou sendo pai de alguém. Então, que atendesse toda a família, desde a gravidez até a outra gravidez. E aí fui crescendo, sou de São Paulo, formação em São Paulo, tive consultório em São Paulo durante 30 anos e nesse caminho a minha filha primogênita, doutora Mel, que todo mundo conhece, que é odontopediatra, entrou para a área da saúde também, fazendo odontopediatria. Quando ela se formou, ela veio trabalhar na minha clínica, depois ela migrou aqui para Biguaçu e eu vim atrás. Chegando aqui em Biguaçu, nós nos deparamos com uma cidade maravilhosa, que nos acolheu muito bem. E aí, a formação do meu filho Daniel em administração, a gente juntou os três e vamos montar alguma coisa. Já fizemos muitas buscas, muitas tentativas. Eu trabalhava numa clínica aqui na cidade, saí, formamos a nossa clínica, atendemos 3 anos, 4 anos ali no Alcântara, ali naquele prédio Alcântara. Sim. E aí surgiu a possibilidade de estar montando uma coisa maior, que é justamente visando essa questão de atender toda a família, né? Então, nós estamos hoje num edifício maior, nós temos alas separadas da pediatria e do atendimento à saúde da mulher. Por enquanto, saúde da mulher, quem sabe em breve a gente não coloca a saúde do homem lá também. Bacana, seria importante, né? E Mel, como que é seguir os passos da mãe? Ela é meu grande exemplo, né? Bacana. Então, na verdade, eu quis entrar para a área da saúde para seguir os passos dela, só não quis medicina. Mas, assim, eu acho que eu tô no caminho certo e eu tenho ela como meu exemplo maior. Eu acho que se um dia for metade da profissional que ela é, eu já tô satisfeita. É de ser achada, Dona Olinda. Vou explodir aqui na frente. Todo empresário
né, que eu já conversei, pelo menos a maioria, sempre tem uma história. O sucesso, às vezes, é acompanhado com alguma história de fracasso, né? Eu mesmo, tipo, já quebrei em padaria, né? A gente sempre tem uma história. A família da Dona Olinda teve essa história ou já, logo de primeira, graças a Deus, teve o acerto? Não, a própria vinda minha de lá para cá, a Mel veio para começar a carreira, né? Ela estava com 1 ano e meio de formada, 2. Por aí. Eu estava com 30 anos de formada. Então, eu saí... Eu estava com 3 anos de formada. E eu 30. Né? Então, eu saí de uma estrutura em São Paulo, onde eu era conhecida, eu fazia, além de consultório, eu trabalhava em algumas terapias intensivas de hospitais médios e grandes lá de São Paulo. Eu era auditora médica de um grande grupo lá em São Paulo. Então, eu saí de lá, eu abri mão de uma carreira sólida lá para voltar aqui a trabalhar em UPA, trabalhar em pronto-socorro. Mas eu não vejo isso uma perda. Eu não acho que os tombos sejam perdas. Para mim, os tombos são ganhos, porque através deles é que você, né, aprende. Sim. Né? Se você não tem joelho ralado, você não aprendeu a andar de bicicleta, de patins. Então, e isso é uma coisa importante. É claro, eu tive tombos, a Mel teve tombos, o Daniel teve tombos, nós temos o Giovanni também com a gente lá, que também teve tombos. Todo mundo tem tombos. E os tombos são professores. A melhor escola é a vida, né? É verdade. O Daniel me mandou um roteiro aqui sensacional, Dona Olinda e meu. Só que como a conversa é tão gostosa que a gente vai atropelando tudo, né? Fez uma pergunta da outra, uma já responde duas, né? Isso que é o bacana do podcast, que a gente fica bem à vontade, né? Mas eu vi uma pergunta aqui que o Daniel me mandou aqui, achei muito massa. Em que momento surgiu a decisão de abrir uma clínica própria? Qual foi o momento que... Puxa, agora. Por que Biguaçu também? Daí eu posso responder? Então, na verdade, eu trabalhava no consultório de um colega já há alguns anos. Eu trabalhei 5 anos com ele. E assim, como eu já tinha todo o meu equipamento odontológico que eu trouxe de São Paulo, eu sempre tive vontade de montar para poder aproveitar aquilo que estava parado numa garagem. Uma época eu tentei vender e não vendi, até que chegou um momento que eu não ia mais poder usar a garagem onde estava e eu não estava conseguindo vender. Aí eu falei, não, vou montar. Vou usar. Mas foi uma loucura, porque foi bem no início da pandemia, né? Então eu abri meu consultório no começo da pandemia e daí eu chamei ela para vir comigo. Como ela montou meu primeiro consultório, eu quis montar o primeiro consultório dela aqui. E a história da rap em si começou ali. Essa foi, acho que, né, onde a sementinha começou a florir. Ela existia na mente, no coração, Sim. mas solidificado foi esse, que foi ali no Alcântara, no prédio Alcântara. Que bacana. E aqui em Biguaçu, porque é a nossa cidade agora, né? É a nossa cidade, a gente gosta muito daqui, muito mesmo. A gente já estava com o nosso nome já ficando mais forte aqui, né? Ela trabalhou muito tempo na Clínica Biguaçu e eu já estava trabalhando aqui há mais de 5 anos, então a gente já era bem conhecido, então a gente achou por bem criar raízes mesmo. Sim. Falando em raízes, já conversei com alguns empresários também aqui. E sempre, Daniel, todos que vêm aqui falam assim, eu faço a pergunta e todos, cara, é impressionante, vocês também vão ter. Um momento que marcou, tipo, um momento tipo de emoção, um momento alegre, né? Todo empresário tem esse momento. Pô, mesma coisa eu vou perguntar pra vocês. Qual foi o momento que vocês falam assim, cara, valeu a pena abrir a rap? O dia que abriu. E alguma história com cliente? Com paciente, com alguma história tipo bacana pra contar pra gente? Tem muitas histórias bacanas, muitas. Tem a criança que chega e corre e te abraça. Isso é gostoso demais. Eu tenho um paciente que me chama de volta. Eu tenho um paciente que começou a acompanhar comigo logo que eu cheguei aqui em Biguaçu. E ele era pequeno e por causa do meu cabelo ele me chamava de vó. Isso é tudo. Eu tenho vó que tem ciúmes de mim. Sério? Sério. Eu tenho um menino, o Benjamin da... Acho que é Benjamin. É o Benjamin da Kika? Sim, da Lica. Ele ganhou uma história ótima, tá? É um pouquinho comprida, mas é uma história ótima.
ele passava comigo, a mãe dele é professora aqui na cidade, e ele ganhou uma vaca. Uma vaca? Uma vaca, no sítio do pai. E o pai chamou para ver, chegou só vaca. Quando eles chegaram perto da vaca, ele ficou apaixonado pela vaca, a vaca pequenininha ainda, e ele abraçava, era bezerro ainda a vaca, ele abraçava a vaca e tal. E a mãe disse, bem, como é que nós vamos chamar a vaca? E aí ela virou para ela e fez, doutora Olinda. E ela, não pode mostrar, não, é doutora Olinda, não é nem Olinda, hein? É doutora Olinda. E ela toda errada para me contar essa história, essa história até que ela contou, a senhora não vai ficar chateada, mas ele botou o nome da vaca de doutora Olinda. Eu caí na risada. Mas é contando carinho, né? Que fica até gostoso, eu caí na risada, aí ela me mostrou a foto. Eu tenho cabelo branco, a vaca é toda malhada, marrom e branca, e a cabeça dela tem como se fosse um chumaço de cabelo em cima da cabeça dela branco. Quer dizer, ele fez a referência e botou o nome no animal que ele estava ganhando com carinho de uma pessoa por quem ele tem carinho. Então, isso é uma das muitas histórias. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Não tem preço uma criança que você examinou, chorou durante o exame, e na hora de sair do consultório, ela te dá um beijo, um abraço. Não tem preço. Então, assim, são muitas histórias. A do bem é que muita gente já, por conta da mãe ser professora aqui também, de uma escola grande, da oficina da criança, muita gente já conhece essa história. Então eu peguei, por exemplo, mas eu tenho histórias lindas. Eu estava pronta para desistir de Biguaçu por uma série de coisas, aí atendi uma mãe desesperada com um bebezinho no colo. Nossa. E aquele olho azulzinho daquela menina, não, eu tenho que ficar. Então eu digo sempre para ela, eu fiquei por tua causa. Sério? Que legal. No meu caso, eu já tenho vou ser pai pela segunda vez, né? Tem uma menina que é minha enteada, só que eu conheci ela tinha 10 meses. Ela me chama de pai, não tem coisa melhor, tá? Não tem. Só que Deus me pegou e me balançou. Porque antes de eu conhecer, né, a minha esposa que tinha bebezinho, eu não gostava de criança. Não é que eu não gostava, cara, eu não tinha aquele afeto, sabe? Uhum. Aí Deus falou assim, então eu vou te dar uma, pra te chamar de pai, depois eu vou te dar mais duas, tá vendo mais uma agora, né? E hoje, eu não sei, às vezes até eu me sinto muito emocionado, porque, cara, se eu ver alguma notícia de criança, eu pareço um chorão. É uma notícia, uma criança acidentou, ou uma história triste de criança, passa que eu não quero ver, né? Entendeu? Deus deu essa chacoalhada em mim. Mesmo, né? Sim. E no caso de vocês já eram pegados com criança? Sim. Sempre. Sempre gostaram? Uhum. Sim. Tanto eu sou a mais velha e eu sempre cuidei dos meus irmãos, mesmo criança. Eu tenho 3 anos de diferença pro Daniel, 6 anos de diferença pro Rodrigo. E eu sempre cuidei deles, mesmo não tendo tanta diferença assim, e cuidava deles quase como se fosse mãe, eu acho. O meu irmão mais novo me chamava de mãe, inclusive. Sério? Então eu sempre gostei muito. E o Daniel de criança. sempre cuidou dos dois, mesmo sendo do meio, ele cuidava dos dois. Sim. Então tem história dele socorrendo a irmã que cortou o cabelo No cabelo não. com a testa no brinquedo, ele socorrendo o irmão. Então tem sempre a infância. Criança sempre foi uma coisa muito presente na nossa vida. Que bacana. Minha mãe era minha mãe era uma criança e criou todos à volta dela como criança. Que legal. Voltando ao assunto, né, empresa família, já que estamos falando de criança, se vocês concordam comigo, né? A empresa, quando passa esse aspecto de família, na minha opinião, tem mais sucesso. Vocês... como que eu vou elaborar a pergunta? Vocês acreditam que o sucesso da Happy tem a ver com a empresa ser uma empresa familiar, uma empresa uma família estruturada? Eu acho que o segredo da Happy é receber todos como parte da família que nós somos. Sim. Isso é verdade, Ana, que eu tenho prova para provar isso. Tá? Então, assim, é claro, eu digo para todo mundo, é lógico que a Happy, ela tem essa visão de empresário, tá? Tanto que o Daniel está aqui, né? Aí tem essa questão empresarial, essa questão financeira, porque é o nosso sustento, é o nosso trabalho. Mas na frente disso tudo tem o acolher
o atender e o resolver. Muitas vezes não é um antibiótico ou uma extração dentária que vai resolver seu problema. É você chegar lá e ser recebido bem na recepção, o profissional que está lá dentro, seja eu, seja a doutora Ana Luísa, que é outra pediatra, ou a doutora Débora, que é a obstetra, a doutora Lígia, que é a dentista, chegar lá e escutar você falar. Você teve um dia ruim, ela chega e te dá um sorriso de boa tarde, você relaxa. Nem precisa do antibiótico. A gente acredita que o acolhimento é muito importante e a gente atende da forma como gostaríamos de O ser lado atendidos, humano, né? Eu acho que isso é muito importante. Muito Eu tenho importante. o padrinho do meu filho, é o meu melhor amigo hoje. E quando eu conheci ele tinha acabado de perder um braço num acidente de moto. Ele passou o Daniel com a moto e o cachorro atravessou, ele voou, só que quando ele voou, o braço ficou no portão. Cara, foi horrível, sabe? Horrível. Ele me contou essa história depois. Quando eu conheci ele, eu trabalhava em Tijucas, eu dava aula na autoescola, né? Era instrutor, e eu conheci o vizinho dele, que foi meu aluno. Aí, como eu morava em Biguaçu, não tinha onde ficar, né? Então eu sempre fui bem centrado, eu peguei, comprava café, pão, né? E tomava lá com esse amigo. E ele passou, cara, vou convidar ele pra conversar. Aí começou a conversar comigo, fez amizade, ele tava com depressão. Eu sempre fui debochado, Daniel, sempre fui brincalhão. Ele fazia brincadeira com o braço dele, sabe? Tudo bem. Ele tinha perdido o emprego, a esposa tinha deixado ele com o filho pequeno. O cara tava acabado. Hoje, graças a Deus, ele conseguiu um novo emprego, comprou um carro novo, casou de novo, tem mais 2 filhos. Nesse dia ele quase fez chorar, feio, porque ele falou assim, olha, eu saí da depressão por causa do Diego. O Diego foi um cara humano comigo. Mas entendeu? É isso. A gente, né? A gente não... Primeiro que a gente nunca sabe de onde vai vir. Ou para quem a gente vai dar. Então a gente tem que estar sempre pronto. É verdade. E até porque a gente não tá, no caso de vocês, não tá mexendo com um objeto. Você tá mexendo com a coisa mais importante de um ser humano, que é o filho, cara. Exatamente. Né? É o maior diamante tesouro que a gente tem. Exatamente. E eu agradeço. Então, como eu disse para você, eu tenho 40 anos de profissão. Então, eu tenho hoje pacientes que foram meus pacientes criança e que já têm filhos. Nossa. Em idade de ter filhos. Que loucura. Tá? Então, eu tenho em São Paulo, vários que eu cuidei deles pequenos e agora eles me acham no Instagram ou no Facebook e me procuram para tirar informações, para tirar dúvidas, da segurança que eles tinham comigo. Ela já teve paciente que veio de São Paulo até aqui só pra poder conversar com ela. Uhum. Que, na verdade, só para ser atendida. Ela veio... na verdade, ele veio aqui e trouxe os filhos para ser atendido por você, né? Ela fez uma ponte aérea que trouxe as 2 filhas para eu atender. Ela veio de manhã, eu atendi, almoçamos juntos e ela foi embora à tarde. Caramba. Agora uma pergunta bacana aqui para um corte, hein? Também já conversei com o empresário, já fiz a mesma pergunta. Vocês acham que quem trabalha com amor, eu já sei a resposta, mas eu queria ouvir de vocês, se sobressai com os outros, trabalham por obrigação? Com certeza. Trabalhar em setor nenhum é fácil. Todos os setores têm desafios. Então, assim, num hospital, por exemplo, o pessoal da higiene tem menos responsabilidades. Não, o pessoal da higiene é o que mais tem responsabilidade. Exatamente. Porque se o hospital não estiver bem limpo, as Bactéria doenças crescem. Então, assim, se essa pessoa ela não vai com dedicação, ela não vai com amor, o trabalho de todo mundo está arruinado. É engrenagem, dona Olivia? É engrenagem. Então, assim, seja em que nível for, a gente tem que fazer com satisfação e amor. Então, entrou para trabalhar, aquela veste que você tinha lá fora, aqueles problemas, Fica na porta. Fica na porta. Você entrou para lá, você é o palhaço, né? O que o palhaço faz? O palhaço, ele se veste de palhaço e esquece as dores que ele tem, né? A gente tem que trabalhar com alegria, amor e dedicação. Fazer para os outros aquilo que você quer que façam por você. Ou pelo seu filho, né? Ou pelo seu filho. Que é o que a gente quer. Exatamente. A gente quer que faça muito mais pelo filho do que pela gente mesmo.
Eu costumo falar lá em casa, bate em mim. Faça pra mim, não faça pro meu filho. E tem aquela coisa, se a gente conseguisse tirar a dor, pai, tô com uma dor de cabeça. Nossa. Se desse pra colocar a mão igual o Avatar, né, volta ali, ninguém vai pra gente. Se a gente pudesse fazer isso, né? Podia vir o dobro, né? O dobro, mas vem pra mim. Isso aí. Tem um ditado antigo que minha mãe dizia quando eu era pequena, quem beija a face do meu filho adoça a minha boca. Nossa, gostei, hein? Nossa, eu vou levar pra mim. E ela, né, meus amigos? Dona Olinda, qual o legado que a Rap quer deixar? Nossa, isso é uma responsabilidade muito grande. Que legado é uma coisa pesada. Coisa que marca, né? Uma coisa que marca. Eu acho que, não sei se pode ser chamado de legado, mas o que a Rap quer pro presente e pro futuro é acolher, atender e resolver, né? Então, assim, a gente está trazendo para Biguaçu uma visão nossa do que é receber um paciente, acolher esse paciente, acompanhar, no caso das crianças, acompanhar o crescimento desse paciente, no caso da obstetrícia, acompanhar o desenvolvimento desse ser humano dentro dessa senhora que está com ansiedade, com dúvidas, com o corpo em ebulição de hormônios e ansiedades. Então, o que a gente quer deixar é que a pessoa que entra dentro da Rap, ela se sinta parte da Rap, que ela se sinta acolhida, que ela tenha certeza que nós estamos lá para o melhor para ela. Mel, você? É difícil. Eu concordo com ela falou. Tudo que ela falou, você embaixo. É isso aí. Mas é isso mesmo. É bem isso mesmo. Eu concordo com tudo que ela falou. Eu acho que é esse o nosso objetivo aqui. Eu acho que é isso mesmo. Bacana. Eu queria ser o Jorge, né? É isso aí. Isso aí. Eu vou falar um pouco, então, do que é a Rap em termos de atendimento médico. E depois a Mel fala um pouco do que é o odontológico. Da parte multi você vai falar também? Bom, Perfeito. então, na Rap nós temos o atendimento médico, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, tá? E não é só de atendimento à criança. Nós temos um atendimento materno-infantil. O que é esse materno-infantil? Então, como eu disse, é da gestação até a próxima gestação. Então, a próxima gestação é a gestação daquele serzinho, não a segundo filho. Sim. Então, nós temos dentro da Rap a ginecologia e a obstetrícia. Então, a ginecologia vai atender a senhora que vai fazer um preventivo, a adolescente, nós temos uma médica que atende adolescentes que estão iniciando a sua transformação sexual e que tenham dúvidas. As senhoras que estão entrando na parte da menopausa, nós temos uma médica que faz um tratamento diferenciado para essas senhoras. As senhoras que já tiveram filhos ou que estão na menopausa e que têm algumas dificuldades íntimas, nós temos uma ginecologista que faz estética íntima, que é uma nova visão dentro da obstetrícia. Nós temos um obstetra, um ginecologista que faz o tratamento cirúrgico das patologias cirúrgicas. Então, as ginecologistas fazem o diagnóstico, juntamente com ele fazem o planejamento cirúrgico e se o caso for, ele faz a cirurgia. E tem a obstetrícia, nós temos as obstetras que fazem o acompanhamento desde as primeiras semanas até o nascimento. Algumas delas acompanham o nascimento também. Dentro da gestação, nós temos o pediatra que também vai acompanhar a partir de 32 semanas
vai acompanhar essa gestante, dando orientação à mãe de como serão os primeiros dias, o que ela vai passar, como que vai ser a chegada desse bebê. Tem a parte odontológica também, depois a minha pode falar um pouco dessa gestante. Temos dermatologista, infantil e adulto. Temos dentro da pediatria, nós temos as especialidades de pneumologia, que trata o pulmãozinho dos bebês, das crianças maiores, gastro, problemas gástricos e intestinais. Temos reumatologista, que é é dentro da pediatria uma questão muito rara. Temos uma nefrologista, que cuida de doenças renais em crianças. E nós estamos para começar agora no segundo semestre com uma imunologista para adulto e criança, que faz as alergias, né? Alergias, questão de imunidade, ela também trabalha. Nós vamos ter cardiologista na partir do segundo semestre para crianças também. Para adulto, nós estamos em tratativa. Nós temos um mastologista adulto, tá? Que atende homens e mulheres, que também é bastante raro aqui no nosso meio, tá? Quem seria, dona Nina? Desculpa. Mastologista. O mastologista, eu vou ter que olhar o nome dele, eu não lembro. É o Gustavo Uzol. Gustavo Uzol, né? Isso. Gustavo Uzol. Isso aí, Gustavo Uzol. Isso. Ele trata a parte das mamas, né? Então, tem alguns homens que já têm ouvi falar queixa de que aumento fica- de já mama, vi. ele ajuda. E nas mulheres também, né? Algumas questões relacionadas às mamas. Dona Nina, deixa eu cortar um pouquinho o clima. Quando a senhora tiver negócio em pânico capilar, só me avisa, pelo amor de Deus. O negócio tá feio. Se tiver... Nossa, Daniel, mas o pior é que eu tenho desde criança, tá? Isso aqui. E todo mundo fala, o calvo da família, o calvo. Se tiver, por favor, só me avisa. Manda mensagem, faz o que você quiser. Nós damos um jeito. A gente tem... a dermatologista faz tratamento capilar. Faz. Vou vender meu carro essa semana. A dermatologista faz tratamento capilar. Nós temos para o segundo semestre, então, para a parte da mulher, nós estamos contactando ainda uma cirurgiã geral, vascular, né, cirurgia vascular, e a nutróloga, né? Mas nós teremos nutricionista. Nós temos nutricionista tanto adulto quanto infantil. O Dona Linda, até eu ouvi muito bem falar da clínica Rap, mas não sabia que era tanto. Nem Que começou loucura, ainda. né? Nem começou. Tô só na introdução ainda. Que Nós bacana, temos dentro, cara. nós temos Biguaçu com uma clínica desse porte, gente. Incrível. na nutrição nós temos a Sabrina. Sabrina é o nome da mãe? Sabrina, da irmã? não. Sabrina Amaral. Sabrina Amaral, que ela faz, ela trabalha a introdução alimentar, e mais do que a introdução alimentar, ela trabalha a questão dos autistas, por exemplo, que têm dificuldade para se alimentar. Então ela faz terapia alimentar, ela trabalha com a criança a estrutura dos alimentos, o sabor, a cor, como aquele alimento pode ser preparado. As crianças vão preparar aquele alimento, vão degustar o alimento que eles mesmos prepararam, eles vão experimentar consistência, paladar, tudo dentro da terapia. Então, nós temos autistas começando a comer com ela. A clínica fica tão chorosa o dia que ela tem consulta lá, que eu quase marco consulta com ela pra poder cozinhar junto com ela e Então, comer assim, um pouquinho. A gente tem, acompanhando com ela, eu e ela acompanhamos juntos, um menino autista de 3 anos que nunca tinha experimentado nada que não fosse leite. E hoje ele come todas as frutas. Em 3 meses de tratamento. Nem 3, tá dando 2 meses agora. Imagina a alegria da mãe, né? Eles chegam lá gratos, com o olho brilhando. Então, assim,
E ela é uma criatura que você olha para ela, só de você olhar para ela você já se derrete. Se apaixona. Você se apaixona. É uma pessoa muito dedicada. E nós temos a psicóloga, nós temos uma neuropediatra, que eu esqueci de falar. Deixa eu só apertar um pouquinho. Na nutrição a gente tem a doutora Tânia, que faz a parte de, de gestantes, gestante. e a doutora Aline, que faz a parte da adulta mesmo, né? Foca um Ah, pouquinho em saúde da mulher, né? Ela faz as dietas focadas nisso. Que bacana. eu pulei a parte de especialidades pediátricas, a doutora Natasha, que é a neuropediatra, que ela fazia atendimento em loco e agora com a tecnologia, porque ela vinha do Rio Grande do Sul para cá e atendia uma vez no mês só. Então agora, em função da tecnologia nos facilitar, ela está fazendo atendimentos online, então a gente consegue que ela atenda mais vezes Olha, no que mês do que bacana. uma vez por mês só. Então era uma agenda muito restrita, então a gente conseguiu ampliar a questão do atendimento fazendo online, né? E está tendo uma excelente aceitação. Então, temos, agora começando em agosto também, nós vamos ter fisioterapia respiratória Já temos fisioterapia pélvica para gestantes. para gestantes, para preparar para o parto, que é uma coisa muito importante. E trata também a questão da diástase no pós-parto ainda. Minha mulher tá preocupada Legal. com isso. A diástase abdominal é a flacidez do Isso. abdômen e aí o músculo solta para fora, né? Muitas vezes a recuperação é só cirúrgica. A gente pode marcar ali com a doutora Fabiola, ela é ótima. Bacana. O trabalho da Fabiola é preparar os músculos abdominais para essa distensão sem que eles sejam comprometidos. Na real, isso não interessa só a mulher, interessa o marido também, né, cara? Que, Com certeza. né? Brincadeiras à parte, né? O cara quer a mulher, né? Com certeza. E assim, me melhora muito, porque se essa mulher ficar com uma diástase abdominal, ela vai no procedimento cirúrgico. E é um procedimento cirúrgico de médio porte, de anestesia geral. E não deve ser Com barato, risco não. cirúrgico. Não é barato. É muito mais barato fazer o preventivo. Né? Medicina preventiva é mais barata do que a medicina curativa. Infelizmente, nem todos pensam dessa forma, né? Sim. Então, assim, a gente tem... Então, como está falando da dermatologista, ela faz uma série de procedimentos capilares, inclusive. Graças a Deus. Né? E eu vou deixar a Mel falar um pouquinho da odonto, mas nosso atendimento hoje é pediátrico e saúde da mulher. Mas nós temos a intenção de, para o ano que vem, fazer um pronto atendimento pediátrico, que seriam consultas a partir de 18 horas até meia-noite, de dia de semana, e final de semana, sábado e domingo, e feriados de 8 às 20. Então, aí seria pronto atendimento. Teria um médico lá esperando para receber. A gente não vai ter suporte para pronto socorro de raio-x, medicação injetável, mas uma criança que amanheceu sábado com febre e vômito, que hoje em Biguaçu não tem onde levar, porque na UPA não tem pediatra, nós temos a solução ali de assim que para o ano que vem já fazer isso. É uma coisa que eu sempre me perguntei, o Mel e Dona Linda. Por exemplo, o cara que é pai, a gente vive mais isso, né? A criança nunca vai escolher a hora de ficar doente, né? Ninguém sabe, né? Eu sempre cobrei isso das autoridades, né? Poxa, não tem um pediatra 24 horas numa cidade, é impressionante não ter isso, né? E Biguaçu está crescendo político, muito. Biguaçu está crescendo muito. Tá demais. Então precisa, e a gente está vendo cada vez mais essa necessidade, né? Cada vez mais. E assim, não vou tirar a responsabilidade do poder público, tá? Mas a UPA, existe uma classificação das UPAs pelo SUS, né? E a nossa UPA, a classificação da nossa UPA não é obrigada a ter pediatra. Como é que pode, né, cara? Então não é uma questão do poder público, sim, poderia ter mudado isso, poderia ter solicitado aumentar a graduação e ter investido nisso, com certeza, tá? Mas está amparado pela lei. Meu Deus, né? Ainda bem que temos a REP para salvar a gente do Iguaçu, né, gente?
Meu, e aí, a questão da odontologia? Então, antes de falar da odontologia, eu vou falar de duas especialidades que ela esqueceu de comentar. A medicina integrativa, quando Eu falei Tati, você falou. que as senhoras que estão na menopausa e que tem uma medicina... Ah, tá. É que você Eu falou. só não falei o nome da Tatiana. Não, tudo bem. Que Ô, meu, tem- mas não pode cobrar ela, não. Olha quanto a especialidade que é. Ah, então, você não Meu Deus, vai né? esquecer. lembrar. É obrigado a E da esquecer. psicologia, que você começou a falar e não terminou. Ah, é da psicologia, eu não terminei. Nós temos uma neuropsicóloga, que eu fui falar na neuropsicóloga, lembrei da Natasha. Temos uma neuropsicóloga e tem a Beatriz, que é a psicóloga, né? Sim. E nós temos Então a gente tem tanto cuidadinho com quem a gente botou lá para atender. Nós temos uma psicóloga, Andriele, que até tem Uma história bonita. uma história bonita entre a gente, eu, ela, o marido e a filha. Que eu digo para Ana Lu que ela me deve uns tubos de tinta para pintar meu cabelo. E ela lida com luto. Não só luto de morte, mas o luto no sentido de perda. Perdi um emprego. Caramba. O meu filho nasceu com uma deficiência. Meu filho nasceu e foi para UTI, que foi o caso dela. Então a Ana Lu nasceu comigo e resolveu brincar de mortinha. Estava tudo bem, foi uma cesárea e resolveu brincar de mortinha. Foi para UTI, eu peguei ela na sala de parto e passei 3 noites com ela, brincando de mortinha. E eu admirando tanto aquela mulher, que força, da onde aquela mulher tirava tanta força. A primeira filha, a filha idealizada dela, naquela situação. E ela vinha receber notícias da criança com um sorriso no rosto. Porque ela estava se preparando. Ela trabalha com luto. Nossa. A filha dela, graças a Deus, sobreviveu. Tá bem. Tá ótimo. Meus cabelos Bom. brancos valeram a pena. E é a coisa mais linda. Mas, então, assim, ela faz um trabalho muito bonito. Então, luto não é morte. Nem sempre Luto é um morte. sentimento de perda, né? Então, perdeu o emprego, o filho que não nasceu do jeito que eu queria. Eu tenho um filho com síndrome de Down, meu caçula tem síndrome de Down. Acho que eu vi a foto no teu Instagram, cara. Uhum. Eu tenho perguntado se é teu filho. Uhum. Que massa. Ele tem 30 anos. Quando ele nasceu, quem fez o diagnóstico fui eu. Ele foi Esse pra- dia teve uma menina que fez eu chorar na rua. Que passou, eu tava trabalhando no Navegantes, desculpa cortar a senhora não, Ida. Ele passou me olhando, eu tava com uma máquina nas costas, eu trabalho com batendo dengue, né? E eu fiz assim pra ele. Aí eu fiz assim pra ele fez de novo, ele tava andando, ele olhou pra trás, começou a puxar a mãe dele. Porque queria me dar um abraço, cara. Não me deu um abraço com a máquina nas costas, cara. Eu falei, cara, meu Deus do céu, velho. Que coisa gostosa, irmão. E aí, naquela época, o ultrassom fazia diagnóstico. Ele teve um problema ao nascimento, já com 3 horas de vida, e ele foi para UTI. E aí, no dia seguinte, quando eu fui ver ele na UTI, quando eu olhei para o rostinho dele, eu vi que ele tinha síndrome de Down. E quem acabou fazendo o diagnóstico dele fui eu. E, infelizmente, durante os primeiros meses de vida dele, que eu fui buscar vários profissionais, uma profissional falou para mim que eu não podia estar com tanto empenho, tanta procura de resolver problemas e colocar ele para fazer as terapias. Ele tinha só 40 dias. E eu tinha aquele momento, era o momento de eu curtir o luto do filho desejado que eu não tive. Aquilo Isso me é forte, ofendeu hein? Meu de um Deus. tanto. Então, mas isso me ofendeu. Porque para mim, como que eu posso ter luto de filho vivo? Mas isso foi para mim. Mas tem gente que tem. Porque o filho é idealizado na hora que você bate o olho, aquela criança que você queria com as 2 pernas e os 2 braços no lugar, e ela nasceu com um pé para um lado e o pé para o outro, aquilo, para algumas pessoas, é significativo e ela vai precisar de ajuda. Então, é esse o trabalho que ela faz, é um trabalho muito bonito. Tem a ver, tipo, a gente vai ver a criança, o amor vai ser o mesmo ou até maior. Só que às vezes um pouco da frustração lá no fundinho do pai e da mãe. Poxa, não queria que fosse assim.
Né? São sentimentos de culpa, porque será que eu fiz alguma coisa na gravidez? Ou será que aquela me estressei, cerveja né? que eu tomei, aquele nervoso que eu passei, e não tem nada disso, né? São coisas importantíssimas pra gente lidar, enfrentar e, né, poder se resolver. Isso é muito bom. É muito importante. Então, e hoje a gente tem essa visão, né? Dentro da psicologia a gente tem essa visão de terapia do luto. Que a Andriele faz. Que bacana. Não, ela fala, Meu, já Da falei demais. odontologia. Bom, dentro da odontologia a gente tem várias especialidades também. Então a gente tem a parte da odontopediatria, que sou eu no caso, né? Então eu atendo pacientes com necessidades especiais também. E atendo todas as idades, desde o bebezinho até a adolescência. Eu já tô com um paciente fazendo 18 anos que já disse que vai continuar passando comigo. Aí tô quase virando a minha mãe que já atende os netos dos pacientes, né? Quase lá. Mas aí eu atendo essa parte da pediatria, o meu foco maior é a pediatria, né? Apesar que eu tenho alguns pacientes adolescentes, eles são meus pacientes hoje, porque eles começaram comigo quando tinham 6, 7 aninhos e vão continuando, né? Nós temos também a parte de ortopedia facial, que é a parte de aparelhos móveis para criança, que muita gente não conhece muito bem, porque acha que crianças não usam aparelho, só usa quando troca todos os dentinhos. Eu via mais com frequência quando eu era pequeno. Tipo, vem aquelas crianças que a gente... Né, que é os filhos de cavalo. Isso, Hoje em dia, eu não gosto de usar esse tipo de aparelho. Ele ainda existe, ele é muito bom, mas eu não gosto de usar. Mas é essa parte da odontologia. Sim. Né? E que a gente trabalha na criança durante a fase de crescimento, né? Temos também outros profissionais na equipe. Então, nós temos a ortodontista de adultos, que ela é especializada nos alinhadores, que são aqueles aparelhos invisíveis, né? Temos harmonização facial, temos uma dentista que trata a questão de bruxismo. Tem isso. Né? E ela faz o tratamento bárbaro, porque que todo mundo acha que tô indo bruxismo, vou usar plaquinha. Não é só a plaquinha, a gente tem que ir mais a fundo e fazer um tratamento de verdade, porque o objetivo não é só proteger os dentes, né? Que é o objetivo da plaquinha. A gente tem todo um tratamento, um diagnóstico que tem que ser feito. É bem legal, bem interessante. E temos também a parte de implantes e próteses e cirurgias também, né? Cirurgias menores, digamos assim, cirurgia de siso, que dá pra gente fazer ali no ambiente do consultório, a gente faz também, tá? E a gente faz um trabalho muito bacana com as gestantes, que ainda existe um mito muito grande sobre o atendimento das gestantes dentro da odontologia. Então a gente faz o pré-natal odontológico, que é muito legal. Então a gente acompanha essa gestante para poder prevenir doenças na boca. Eu não tinha né? visto isso aí, né? É muito legal. É muito, muito comum durante a gestação as mães terem gengivite, que é aquele sangramento gengival. É muito comum. Mexe com o corpo todo, imagina, né? E isso tem ligação, a doença periodontal, né? A gengivite e a doença periodontal, elas têm potencial de acelerar o parto. Então, parto prematuro, né? E aí é bem complicado. Então a gente acaba fazendo esse acompanhamento a cada 3 meses. Então, uma vez ali por trimestre, a gente faz até a gestação, até o nascimento do bebê, a gente faz esse acompanhamento para prevenir as doenças e também fazer algum tratamento que dê para fazer. Muitos tratamentos não são tratamentos definitivos. A gente faz os tratamentos menos invasivos, a gente estabiliza toda aquela boca para depois que o bebê nascer, a gente consiga fazer alguma coisa que seja contraindicada a fazer na gestação, né? Mas é importantíssimo o pré-natal odontológico. Que bacana. Tem também os procedimentos com anestesia geral que você faz? Não é com anestesia geral. Não, com sedação. Temos também a parte de harmonização facial, que é bem bacana, que hoje tá bem alta, né? E os procedimentos não ficando igual o Marrone, né, mano? O Marrone ficou feio. Não, aí é horrível. Nossa senhora. Ou aquele cantor também, que eu esqueci o nome dele. O Eduardo Costa. Eduardo Costa, parecia um boneco, cara. Não, é horrível. Não, mas a nossa dentista, ela faz com maestria, assim. Ai, ela é bacana. maravilhosa, ela não gosta de nada excessivo, ela conversa muito com o paciente, ela realmente faz algo harmonizado mesmo. Não é demonizado. Não deixa o paciente tomar escolhas erradas, né? Hoje a gente fala que tem a demonização facial e a harmonização facial. A gente faz a harmonização lá na REF. Ai, gente, que bacana. E eu faço muitos procedimentos com sedação. O que é a sedação? Eu tenho parceria com uma médica anestesista que ela vai lá na clínica e faz a sedação na criança, né? Então ela aplica um remédio sedativo, que é igual o remédio que a gente usa para fazer endoscopia. A criança dorme e a gente faz tudo o que precisa fazer na criança.
Então, geralmente é indicado para crianças que têm trauma, que têm medo ou que têm muitos procedimentos para fazer, né? E a gente tem parceria com ela para outras áreas também. Então, numa colocação de DIU, ela pode ir lá fazer a sedação, que tem algumas mulheres que têm medo, né, por algum motivo, e ela vai lá, ela faz essa sedação. Em procedimentos odontológicos, cirúrgicos, de implante, sempre que o paciente estiver ali um pouco tenso, não souber lidar muito bem com toda aquela questão um pouco mais invasiva, a gente tem essa parceria com a doutora Milena e ela vem até o consultório fazer esses procedimentos. Fala um pouquinho daquela plaquinha que faz a leitura, né? O Clear Correct. Não é a Clear Correct, a Clear Correct é o nome do aparelho. A outra coisa muito legal que a gente tem na clínica é o scanner. O scanner, ele ajuda a gente a fechar os diagnósticos dos tratamentos. Então é como se fosse tudo que eu olho ali no espelhinho da boca da criança, eu consigo passar para a tela do computador de forma ampliada. Não só da criança, eu falo de criança porque eu estou muito acostumada a falar das crianças, né? Mas em todos os pacientes. Então a gente consegue mostrar para o paciente exatamente o que a gente está vendo na boca da criança. Então consegue explicar melhor tudo que precisa ser feito, o porquê precisa ser feito, a importância dos tratamentos, né? E o legal dessa tecnologia é que além a boca fica ali certinho, né? Todos os dentes ficam ali certinhos no computador. A gente pode disponibilizar esse arquivo para o paciente guardar para o resto da vida. Se um dia ele sofrer um acidente e quebrar o dente da frente, a gente consegue reproduzir exatamente como era o dente dele antes. A gente usa essa tecnologia para facilitar a colocação de implantes, para poder fazer esses alinhadores invisíveis. Para minha parte de fazer os aparelhos removíveis das crianças, sabe aquela meleca que se colocava na boca para fazer o molde? O molde, sim. A gente não usa mais. A gente usa o scanner. Tudo no scanner. É uma câmera que a gente passa ali pelos dentes e sai tudo direto no computador. Às vezes é assustador a tecnologia, né? É. Às vezes é assustador não ainda. Mas é muito legal. É muito legal mesmo. Que bom. É mais assustador pagar essa tecnologia. É mais assustador. Dona Linda, que prazer ter vocês aqui. Agora eu sei da onde que vem esse rapaz aqui, exemplo. Vem da sua criação. Parabéns pela sua clínica. Obrigada. Né? Parabéns pelos filhos maravilhosos que a senhora tem. E eu quero combinar uma coisa com a senhora aqui. Nós vamos fazer um próximo, Daniel, com a nossa estrutura toda. Vamos chamar um monte de profissional da rap e vamos fazer uma roda aqui pra gente conversar. Sim, botar os microfones aqui em cima aqui. Combinado? Com certeza. Bora? Até tu vai entrar na parada. Agora eu vou falar outra coisa pra você. Por favor. Vai fazer o pré-natal do seu bebê lá. Vou. E depois certeza. passa ele comigo. Ai, que bacana. Faz questão de acompanhar. Sério? Já é sua fã, agora mesmo vai fazer uma estátua lá em casa sua, então. Quem sabe até não nasce comigo ali no hospital de Isso ia Iguaçu. ser uma... A senhora trabalha também? Trabalho. Ia ser uma honra, né? O meu filho, ele nasceu com 6 meses, cara. 6 meses e 7 dias. 2,4 kg. Nossa, Deus. A médica falou se fosse com 9 meses, ele parece bebê de elefante. Ia ser andando, né, mãe? Tô aí. E Nós nasceu em São estamos José com Pontinha. 28 semanas. Nasceu sábado passado. 28 semanas com 940 gramas. Ele está com 875. A coisa mais linda do mundo. Ai, que bacana, cara. Pra mim agora, depois que eu virei pai... E ainda mais nesse momento agora que eu vou ser pai de novo, estou tão frouxo com essas coisas, o Mel. Foi parecido com o meu, cara. Coisa mais Assim. linda do mundo. Eu tinha medo de pegar. A coxa dele era meu dedo, lembra? A coxa dele é quase meu dedo, Daniel. Nossa, Muito pequenininho, 6 meses. Só que vocês são especialistas, né? Olha o tamanho que tá a criança. Né? Dizem que a criança, assim, não sei se é verdade, se é mito. Até mais a gente fazer um corte bacana. Diz que a criança fica mais forte, é verdade? Não. Não? Então é mito, filho, então esquece. Eu pensava que você era subdotado, não é, então esquece. Mas fica mais bonito. Eu sou prematura Isso é também. verdade. Ó, Eu sou prematura também, fica mais bonito. o Daniel nasceu depois do prazo, então, né? O pior que nasceu com 41. Tá explicado, então? Ela com 36, ele com 41. Que massa. Gente, obrigado por aceitar o convite. Pra mim foi uma honra. Nossa, obrigada. Eu Aprendi fiquei muito com vocês, cara. Fiquei muito feliz mesmo de você ter nos chamado. Obrigada. Que bom. Meu, obrigado também. Eu que agradeço pelo Só desejo convite. sucesso pra vocês. E passem lá agora, Ju, tá lá. Lá no não sei se vocês gostam de crepe e churros. crepe. Ah, lá, sim. Ela tá lá agora. Ela foi pra lá, eu vim adoro. pra cá. Tá bom, gente? Obrigado, tá? Obrigada. Gente, obrigada. deixa o Instagram da clínica pra o pessoal seguir. Tá, deixa eu só. Bravo, né? Que é nada combinado, gente. Rap Clínica Materna Infantil. Rap Clínica, @Rap Clínica Materna Infantil. Eu vou marcar, gente. Vai fazer stories depois, eu vou marcar ali embaixo ali pra vocês seguirem. Valeu?
Gente, Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, meninas. Obrigado. Obrigada. Valeu. Obrigada.